Olá, olá, olá. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Eu vou falar hoje com a Marcela Niemeyer, ela já entrou, já aceitei. Assim que ela. Opa! Oi, Má, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Bom, pessoal, a gente está aqui hoje para falar sobre um tema bem interessante que tá, assim, tem sido muito bem explorado, acho que principalmente agora nesse ano de pandemia, que é a liderança humanizada. A Marcela Niemeyer eu conheço desde 2012, né, Mar? Nós Exato. participamos de um grupo de estudos da BRH, que eu não vou lembrar qual foi, não sei se foi de cultura ou foi de atração e retenção de talentos, acho Foi que de foi, né? atração e É, retenção de talentos. Isso. isso. É, legal. Você vê, a gente se conhece bastante tempo, ela foi nossa aluna e agora ela está falando de Baltimore, ela já está lá até o quê? Uns 3 anos? Vai fazer 4 anos em janeiro. Já? Passa 4. rápido, né, Li? Nossa, muito rápido. Caramba, eu me lembro daquele café que a gente tomou no final de semana, acho que foi num sábado, e foi um pouco antes de você ir. Nossa, Nossa, é passou verdade. Acho rápido. que foi lá no Itaim, não foi no Santo Foi. Grão, não? Foi, exatamente, exatamente. Então, gente, a Marcela Niemeyer tem mais de 15 anos de experiência na área de RH, então a gente hoje vai falar um pouco sobre gestão, um pouco não, sobre gestão de pessoas, né? E a Marcela tem baita experiência nisso, né? E ela já fez aí a gestão de vários times, não só aqui no Brasil, né? Ela trabalhou aqui no Brasil na Ford, no Itaú, na Ford, na linha de gases. Quando eu te conheci, você estava na linha de gases, eu Tava lembro na disso. Linde, lá em Alphaville, né? Lembro que você chegava meio em cima da hora, Bem que em era cima pegava da um hora, o trânsito. trânsito. Aí depois você foi para Laureate, que eu me lembro, aqui ainda no Brasil. E aí você começou a fazer um curso de inglês com a gente. E aí veio a oportunidade de você ser não transferida, né? Porque você deixou a empresa aqui e foi trabalhar aí nos Estados Unidos, não é? É, já vim como local para a mesma empresa, né? Mas já local. Muito legal. Então, a gente está falando com quem é da área e tem muita experiência em liderança humanizada. Bom, eu não me apresentei, porque não sei se, né, pode ser que tenha gente aí que não me conhece, que eu estou no perfil da Companhia de Idiomas. Tem um monte de gente aqui, ó. Tem minha amiga É, Mari, tem a Deb também. é, eu sou Lígia Veloso Crispino, eu sou sócia-diretora, fundadora da Companhia de Idiomas, que está no mercado aí já há quase 30 anos, completando em março do ano que vem. Nossa, E passa rápido. passa muito rápido. E nós trabalhamos muito assim, proximamente ao RH. Até tem nós temos um grupo de RH em inglês, para temas em inglês. Eu preciso te colocar lá no grupo. E então nós Ótimo. temos essa ação aí com os RHs, na parte de desenvolvimento de programas de idiomas. Nós temos um guia para com as melhores práticas, né, para quem é de RH e quer reestruturar ou começar do zero um programa de idiomas. A gente tem esse guia que ajuda bastante, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar um Vamos pouco lá. sobre o nosso tema? Eu pensei assim da gente começar sobre um artigo da HSM Management que saiu em março deste ano. Então foi ali no comecinho da pandemia, né? Eu acho que a gente talvez nem tivesse, acho que quando eu escrever um artigo, a gente ainda não estava no isolamento. Mas é um artigo muito interessante do Luciano Alves Meira, e ele fala sobre liderança humanizada. Eu acho que a gente poderia começar por aí. O que você acha? Você leu esse artigo, né? Eu li esse artigo, eu gostei, porque assim, claro, a gente não vai falar de tudo, mas eu Sim, reparei que ele tem os 5 atributos, né? Que ele fala da maturidade, ele fala da visão integral, que é muito importante. Ele fala desse entendimento do impacto do fator humano, que depois da pandemia ficou ainda mais evidente, né?
fala sim, das práticas estabelecidas para o desenvolvimento de pessoas, e aí na pandemia também deu uma mudança nisso, né? E assim, verdade. uma coisa interessante que eu achei também é do paradigma do capitalismo, né? Então, acho que ele tem Hum. alguns pontos bacanas para a gente conversar. Então, né? Porque assim, eu fico pensando, você está aí nos Estados Unidos trabalhando para uma empresa americana, né? Tá aí no capitalismo mesmo. E a gente sabe que acho que foi em torno de 2007 ou 2006 começou um movimento aí nos Estados Unidos, inicialmente pelo Raj Sisodia e o então CEO da Whole Foods. Eles começaram a escrever um livro sobre empresas humanizadas e capitalismo consciente. E existe um movimento aqui no Brasil sobre isso e uma pesquisa falando sobre as empresas humanizadas. Já houve uma primeira pesquisa com 25 ou 26 empresas que foram Nossa! classificadas, Você não fez brasileiras, uma que foram. apresentação outro dia sobre as empresas humanizadas? Sim, eu fiz com um grupo um dos grupos de estudo da BRH, que a gente, eu e mais dois colegas, falamos sobre essa pesquisa, sobre o livro, sobre o capitalismo consciente, para entender um pouco esse conceito. Porque o que acontece? Se a gente for falar de liderança de empresa humanizada, a gente precisa primeiro começar a falar de liderança humanizada, né? O que você acha dessa questão de maturidade para o Olha, líder, pensando no líder? eu acho que assim, o líder, ele precisa ter realmente essa maturidade, porque as demandas vão caindo e vão vindo para o líder. Então ele precisa ver como que ele está interpretando aquela realidade, qual é o grau de complexidade, qual é o grau de consciência. Agora, nessa pandemia, ninguém sabia o que fazer. Começou a pandemia, todo mundo, eu tenho que trabalhar de casa, o que eu faço, o que eu não faço, como que eu vou engajar o meu time? Tinha líderes que já estavam acostumados a trabalhar de uma forma remota. Outros falavam assim, gente, o que eu faço? Para onde eu corro? Quem que eu peço ajuda? Nunca tinha feito home office, aquela pessoa que estava todos os dias no escritório. Então, o líder começou a ter que descobrir essa maturidade. Como que eu vou fazer? Tem até um livro interessante do Dr. Robert Keegan, que é um professor de Harvard, que ele fala Uhum, da imunidade à mudança. Eu não li ainda, uhum, mas eu escutei uhum. falar bem desse livro. Ele está bem relacionado a esse tema da maturidade. Ah, legal. Depois a gente coloca aqui no comentário, quando a gente terminar a nossa live, a gente pode colocar aí o que a gente comentar aí de dica, a gente coloca, porque eu vou salvar no IGTV, tá bom? Ótimo. Ó, o Lauro está aqui, disse que veio para aprender e Ai, aplaudir. Lauro! Puxa vida, que saudade! Que saudade. Caramba! Quanto tempo! Ele chegou a participar, eu cheguei a encontrar o Lauro algumas vezes no sarau que eu organizo. Ele chegou a participar. E acho que a gente se viu também quando você veio para o Brasil, você deu aquela palestra na BRH, Na né? BRH sobre o business partner, né? É verdade, verdade, verdade. Então, essa maturidade, como é que, por exemplo, no teu caso aí, né, você trabalha com, vamos dizer assim, times multiculturais, não é? Porque Isso. você como é que se dá isso? Como é que a empresa ela pode trabalhar a maturidade do seu time? Porque uma coisa tá, ok, a liderança, trabalhar a liderança, uma liderança mais madura, então Uhum. esse time de gestores. E depois o time mesmo que vai ser liderado por essas pessoas. Vocês têm aí alguma prática específica a respeito disso? Uma coisa que a gente vê muito, né, e que a gente viu durante essa pandemia, é você pensar como que você se conhece melhor, como que você reflete, porque não adianta eu querer ajudar o outro se eu não faço uma autocrítica, se eu não tenho um autoconhecimento, uma autorreflexão. Então, é você levar o líder primeiro a pensar sobre ele, né? Então, a gente teve alguns materiais que a gente até divulgou para ajudar esses líderes e separados alguns materiais para funcionários também. E aí, uma outra coisa é a sensibilização desse líder. Uhum. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas estavam em casa e o cachorro estava latindo, aí o bebê, a mulher estava numa ligação e o esposo numa ligação e ficava aquela voz, porque a casa é Sim. pequena. Ninguém estava acostumado, não podia mais ter babá. Então Uhum. começa a ter um monte de interferência de som, coisas que a gente não está acostumado.
E as pessoas, às vezes, não sabem lidar tão bem com a tecnologia, então você tem que introduzir. Então, o que que você faz para esse líder se sentir mais à vontade, para ele se conhecer melhor e para que ele fique sensível à situação do outro? Porque eu já vi muitos líderes reclamando, falando assim, olha, eu tô ouvindo um background noise, isso daqui não tá legal. Poxa vida, não é culpa da pessoa que tá com aquele som. A pessoa não escolheu que ela não colocaria mais a criança no daycare, que a criança estaria chorando bem no momento da reunião. Então, você tem que se colocar sensível à condição do outro e entender que não é uma escolha. Porque a pessoa ela já está se sentindo mal, ela está com vergonha. Ai, meu Deus, está com muito barulho. Eu, por exemplo, estava tendo uma construção aqui em casa. Eu não tenho filhos, não tenho cachorro, mas bem na hora das reuniões, vinha o barulho da construção. Eu falava assim, ai, gente, não é possível. Até quando que vai essa construção? Mas quando você tem pessoas que têm essa sensibilidade, que entendem, né? Às vezes o filho do chefe entra no meio da reunião, ele tem que ajudar, porque ele vai entrar na aula de espanhol, porque ele vai entrar numa aula do Zoom que ele não conhece, então a pessoa tem que parar no meio da reunião. E a gente não tem que criticar, a gente tem que estar sensível a essa situação, a gente tem que acolher e saber que é uma coisa temporária. Porque a pessoa vai estar engajada, ela vai falar, o meu gestor, ele me entende, ele sabe que não é a minha escolha, e eu vou fazer o meu melhor. Eu vou dar tudo o que eu posso por esse trabalho. Agora, quando o líder já começa a criticar, fala, olha, assim não vai dar certo, tem que se programar para a reunião, a pessoa se sente ainda pior. E aí, onde está essa parte da liderança humanizada? Uhum. Eu acho que tem uma coisa que deve se, assim, as pessoas devem pensar. Uma coisa é você ser um líder humanizado. E mesmo assim, você tem metas para o seu time, você tem resultados que precisam ser atingidos. Como você consegue equilibrar esse lado humanizado com esse lado vamos dizer assim, da gestão do time? Então, esse é um aspecto que eu acho que é interessante a gente discutir. E o outro aspecto é não confundir humanizado com bonzinho, com permissivo, né? Legal, acho que são dois temas muito bons. O primeiro, acho que eu vou fazer um comentário de um projeto que eu participei, que eu acho que ilustra bem. Eu tinha um projeto que eu precisava construir uma área do zero. Então, era uma área nova, a gente precisava de gente no Brasil, no México, Espanha, Malásia, Costa Rica, todos os lugares, Austrália, que você imaginar. E aí eu não tinha um time específico para esse projeto. Então, eu precisava criar um time. E um time multicultural. Então, eu tive que ir até as pessoas e, assim, como que você engaja essas pessoas num projeto seu, sendo que elas têm diversos objetivos e elas estão em outra cultura, o recrutamento é diferente, a comunicação é diferente, tem toda uma gestão da mudança que está acontecendo. Então, eu acho que você olhar para aquelas pessoas e pensar o que isso vai ajudar na carreira delas? O que esse projeto vai agregar para elas? Porque não é mais um projeto, mas é um projeto que elas vão ter uma visibilidade global. A gente vai fazer reuniões com todo o time, onde cada um vai entender quais são as dificuldades dos outros países, das outras regiões, o que eles estão passando. Isso está acontecendo porque é uma realidade local ou isso é uma coisa que eu também posso aprender? E aí, um aprendendo do outro, foi muito aprendizado. E você, assim, valorizar isso, valorizar a inovação. Errou? Tudo bem, a gente está junto nisso, é o nosso projeto, a gente é um time, a gente está experimentando. A gente tem que inovar, a gente tem que buscar formas diferentes. Talvez uma forma seja um pouco estranha em uma cultura, tudo bem, mas na outra cultura ela vai funcionar. Então, eu acho que muito isso da gente se escutar, da gente mostrar o que esse projeto tem de bom para aquelas pessoas. E uma coisa que eu decidi fazer no final do projeto, porque o time ficou muito engajado. Apesar de ter o dia a dia, todo mundo se engajou bastante, participou, foi um projeto muito interessante. Foi o reconhecimento, né? De fazer um troféu, de fazer realmente assinar, fazer como chama? Certificado assinado para cada um em reconhecimento ao projeto. E aí, naquela época, a gente ainda viajava, né, Li? Porque hoje, com a pandemia, está um pouquinho mais complicado. E viagem de trabalho, então, nem existe mais, quase, né? Algumas empresas, sim. E viagem internacional, então, mais difícil. E aí, eles faziam, quando a gente ia viajar, entregava o troféu e tirava foto. Que e você está bacana. mostrando que isso é uma forma... Você está reconhecendo aquela pessoa como parte do time e você está atingindo um resultado para a empresa.
Porque a empresa precisa de saving. A empresa precisa realmente montar essa equipe interna para ter os savings que ela está esperando. Então, você está, sim, olhando o resultado, você está olhando o resultado do negócio e você está engajando esses times. Então, você não precisa sempre ter um time gigantesco. Você pode ter times de acordo com os projetos e, para as pessoas, uma oportunidade enorme. E fazer de uma forma humana, que todo mundo pode errar, pode aprender, um aprende com o outro e já conserta rapidinho o que aprendeu. E aí, você vê quais foram as lições que a gente tirou e faz tudo de uma forma humanizada, que as pessoas se sentem reconhecidas e parte do time. Muito bom, que bacana, que experiência legal, hein? Quanta gente de países tão Nossa, acho diferentes que eram umas 15 ou 20 pessoas. e a comunicação toda em inglês. Ou Tinha misturou com algumas. espanhol? Ó, eu vou te falar que às vezes tinha algumas comunicações em português e espanhol, sim. Quando eu estava falando mais one-on-one, mas quando juntava todo o time, a gente usava o inglês. Sim, sim, imagino. Quando a gente fala em maturidade, né, que a gente comentou, eu acho muito interessante essa ideia de que a gente vai evoluindo e a nossa mente, a nossa consciência, se a gente explora muito bem isso, ela vai atingindo níveis distintos. E quando a gente pensa em liderança humanizada, um líder, para ser realmente ter esse perfil mais humano, ele precisa ultrapassar o que, vamos dizer assim, aquele oceano, sabe quando você passa a arrebentação? Então, o nível da mente socializada seria essa arrebentação. Né? Não sei, eu Que pelo legal menos essa imagino. analogia. Eu acho que é mais ou menos isso, porque a gente chega, a maioria das pessoas chega nessa fase, né? Que é, ok, eu sei quais são as regras do jogo, as regras da sociedade, da cultura da minha empresa, eu decido seguir ou não, né? Eu posso ser um rebelde aí com ou sem causa, ou seguir e acompanhar essas regras. Então, existe uma vertente que diz que se você está nesse nível de mente, você não consegue ser um líder humanizado. Né? Então, você precisa estar num nível diferente, que é o próximo, a partir do próximo, que seria o autoral. Quer dizer, Nossa, que interessante. você começa a ter, quando chega nesse nível de mente, que você busca autoconhecimento, que foi o que você falou. Você busca autoconhecimento, você consegue buscar respostas para o seu jeito de pensar, para o seu jeito de agir, quais são os seus gatilhos, né? Como é que você funciona? Porque se você não se conhece tão bem, eu acho que fica mais difícil fazer isso que você falou, de, por exemplo, lidar com vários times distintos e você se deixar levar pelos seus gatilhos e pelos seus modelos mentais, não é? Exatamente, porque fica mais difícil. A partir do momento que você se conhece, você também está mais aberto para conhecer o outro e para permitir o erro. Os erros acontecem. Quantas vezes, né? Quantas vezes a gente não Sim. fez live que a internet estava ruim, que choveu? Não, eu até participei. Essa semana estava a Semana da Transformação Digital da BRH. Eles também tiveram problema. Todos nós temos problemas, né? Com a internet. E essas coisas acontecem. Então, é a gente também entender que esses problemas acontecem e sempre aprender. O que eu estou aprendendo com isso? Como que eu posso fazer melhor? Como que eu posso... Essa mente de inovação, sabe? De você querer inovar e fazer diferente. A pandemia ensinou tanta coisa, mas tanta coisa. Olha aqui a Flávia falando, autoconhecimento e empatia são fundamentais. Com Sim. certeza. Se você não tem nem o autoconhecimento, nem empatia, como que você vai lidar com as pessoas? As pessoas vão se sentir mal, vão falar, eu tenho que falar isso para o meu gestor, mas ele não vai gostar, ele não vai aprovar. E na pandemia todo mundo teve que aprender. Foi uma coisa assim muito nova, ninguém sabia o que fazer, por onde começar. Então você tem que ter esses líderes que realmente falam, eles podem ser vulneráveis e falar, gente, eu não sei o que fazer, a gente vai aprender juntos como time. E a gente vai ver se dá certo assim. Vamos começar com uma reunião por semana ou 2 reuniões e vai se adaptando aos Sim, poucos. E sim. sendo empático ao que está acontecendo com o outro. Isso eu acho fundamental mesmo. O que a Flávia colocou, eu acho super importante, né? O autoconhecimento e você ter empatia, porque o outro pode não estar no teu nível. Você está buscando autoconhecimento, mas o outro nem sabe como chegar lá. Eu acho que o líder precisa também ajudar o seu time a subir
para um nível de autoconhecimento. Como chegar no autoconhecimento, como ir atrás, que ferramentas usar, não é? Exatamente. Você já estudou, você fez um curso de liderança positiva, não foi? Então, liderança positiva, assim, é uma coisa que eu sempre tive, mesmo antes de saber, mas eu tive a chance de conhecer pessoas incríveis, o Dr. Cameron e o Jim Malossi, que são da Universidade de Michigan. Eles são, assim, sensacionais, escreveram vários livros, eles têm vários estudos, porque você me conhece, você sabe o quanto eu gosto de KPIs, eu gosto de mostrar o resultado, eu gosto de mostrar os números, e eles têm estudos de 15 anos, que mostram que se você utiliza essa prática de liderança positiva, você tem mais sucesso no trabalho, as pessoas ganham mais, as pessoas têm relacionamentos melhores com seus familiares. Então, quando a gente fez treinamentos de liderança positiva, na época, a gente treinou 90% da população em 90 dias. Nossa, 90%? Aí cada país tinha que fazer os seus, né? O meu, 90 eram 1000 pessoas, então tinha países que eram um pouquinho mais. Mas era, assim, uma coisa muito, assim, muito de ficar engajada, de acreditar naquilo que você está falando. E eu não gosto dessas coisas de abraçar a árvore. O liderança positiva, ele tem sim resultado, e as pessoas que estão assistindo podem procurar, né, o Dr. Kim Cameron. Explica um pouquinho, se você consegue explicar em poucas palavras, porque pode ser que tenha pessoas aí que não sabem muito bem o que é a liderança positiva. Claro, a liderança positiva, ela tem 3 aspectos que eu sempre olho. Um deles é a gratidão, de você agradecer pelas coisas que você tem. E por mais que você fale, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Gente, eu tenho saúde, eu posso trabalhar de casa, tem gente que não pode. E agradecer pelas coisas. Isso é um fator da liderança positiva. O outro é a questão do reconhecimento. De você não achar que, esse funcionário está fazendo isso porque é o trabalho dele. Você precisa reconhecer. E aí, claro, você vai reconhecer no momento certo. Quando você tem um trabalho bem feito, mas você vai reconhecer. Você pode até fazer cantar um parabéns, fazer alguma coisa que você vai fazer um positive embarrassment, né? Que eles chamam aqui, mas de você reconhecer as pessoas. E a outra é a contribuição. Como que você contribui com os demais? Então, a gente falava muito de você fazer o seu 1%. O que eu posso fazer diferente? Qual é o 1% que eu posso fazer diferente? Olhar de uma forma positiva, praticar de uma forma positiva. E aí, a própria CEO da PepsiCo, na época, eu li um artigo sobre isso, ela resolveu escrever cartas para os pais do time da alta liderança, do CFO, do CIO. Eu li, depois até tem um artigo sobre isso. Você fala, nossa, mas o que uma CEO está escrevendo cartas ou e-mail, né? Enfim, para os pais dos funcionários que são os altos líderes que trabalham com ela, para agradecer pelo trabalho que eles tinham feito. Então, é uma coisa simples, é você mandar um e-mail, é você mandar uma carta agradecendo. Que bonito. É muito bonito. Imagina um pai recebendo um agradecimento do chefe, falando, o seu filho contribui muito na empresa. Imagina o orgulho. Muito legal. Nossa, então, são coisas muito simples e, assim, e de negócio. Porque a pessoa fica mais engajada. São, assim, índices de qualidade, de satisfação do cliente, de tudo. Pega um aspecto pessoal, que você pode ser uma mulher melhor, você pode ser um esposo melhor, uma mãe melhor, e pega os aspectos da empresa, que tem esses 15 anos de estudo da Universidade de Michigan, que as pessoas podem pesquisar na internet, sobre a liderança positiva, que eles vão falar um pouco desses resultados de mercado financeiro, e eles mostram mesmo, tem livros sobre isso, então realmente são estudos que foram feitos que comprovam. Isso que eu acho interessante, porque ele mostra os resultados em satisfação de cliente, tudo isso que a gente já falou. Entendi. Nossa, isso foi... Vocês fizeram quando esse treinamento? Olha, isso foi... Nossa, com a pandemia a gente até fica um pouquinho perdido no tempo, né? Foi em 2018. Em 2018. Vocês já conseguiram perceber resultados positivos aí na Laureate? Olha, eu vejo os líderes como líderes muito positivos. Eu vejo a forma como eles tratam os times. Eles não precisam ter o RH o tempo inteiro atrás deles, falando o que precisa fazer. Tem alguns líderes que vêm conversar comigo e eles falam, estou pensando nisso, nisso e nisso. E eu falo, nossa, você nem precisa de mim. Você já sabe o que fazer. E eles têm essa questão, né? Até pessoas que às vezes deixaram a empresa e falaram, eu estou deixando a empresa com
essa liderança positiva. É isso que eu mais aprendi, é assim que eu deixo a empresa. Então, às vezes, você vê gente que sai para ir para outro lugar, né? Decidiu ir para um outro lugar, mas leva essas questões da liderança positiva com eles. Então, isso é uma coisa que as pessoas usam com a família, com os amigos, para você ser uma versão melhor de você mesma. Para Que você bacana. seguir evoluindo, crescendo. Uhum. A gente pode até perguntar aí quem quiser participar, se sabe de alguma coisa, né? Ou se conhece liderança positiva, ou se tem alguma prática na sua empresa em relação a isso. Nós, vou contar uma coisa que está acontecendo com a gente agora, né? Nós temos um time de professores que oscila um pouquinho, mas eu acho que deve estar em torno de 40 profissionais. E nós já fizemos isso antes, uma ação. Nós começamos ontem o encontro anual de professores. Que legal. A gente não consegue, vamos dizer assim, oferecer para todos. Mas nós já sorteamos nós sortearemos 3 no total. Nossa, que legal. O professor, ele conta no caso, para minha sócia, né, a Rose. Eu não sei se ela entrou aqui, eu não reparei, mas o professor que quer participar conta para ela qual é o sonho dele. E aí no sorteio, a gente fica sabendo qual foi o sonho desse sorteado e a gente paga para ele fazer vamos dizer assim, tornar esse sonho realidade. Então a gente Gente, que legal! Numa primeira rodada que a gente fez, uma das nossas professoras de espanhol foi para... Puxa vida, caramba, ela foi para algum lugar perto do Amazonas. Ela queria fazer uma viagem dessas assim na natureza. Ela curte muito natureza, essa coisa de energia. Gente, que legal, né? Isso, Lígia. A Beatriz, e ela foi com esse presente da Companhia de Idiomas. Aí teve uma outra que acho que foi a professora Luciana, se eu não me engano. Ela estava para ter neném e ela comprou o bercinho do bebê. Foi o sonho dela e ela tinha sido sorteada. Então, assim, ok, a gente não consegue fazer com todos, né? Gostaríamos de fazer com todos, mas pelo menos a gente consegue, com alguns professores, fazer algumas ações, porque é um time que está com a gente, que trabalha também com outras empresas, mas a gente valoriza esse profissional que está com a gente, que está ali na linha de frente, né? Dando aula para os nossos alunos. E conhecer um pouco mais dos sonhos, né? Do que move. Gente, eu adorei essa iniciativa. Professor, eu admiro todos os professores, né? Professor, para mim, eu tive vários professores na vida e professor é um líder. Sim, sim, sim. Aí eu lembrei de uma outra também, da outra rodada, foi a Dani. Ela queria um jardim na varanda, na sacada dela. E aí eles mandaram fotos pra gente, foi muito legal, né? Porque Nossa, você começa que a legal. participar. Porque ainda mais que os professores, a gente já trabalha com online até antes da pandemia, né? Então maravilhoso, sim, porque hoje a gente só fala disso, né? E a gente sabe que dá resultados, você consegue atingir mais pessoas, mas com a pandemia a gente deixou de se ver, né? Você falou que você não veio para o Brasil, né? Eu também tenho uma filha que está morando no Porto. A gente conseguiu se ver no meio do ano, mas eu não consegui ir para lá. Então, assim, a gente percebe que nós ficamos, obviamente, mais distantes. Mas como é que a gente se aproxima, assim, das pessoas, né? Eu acho que você ter essas ações, assim, e poder ter mais contato com as pessoas que estão com a gente, mesmo que sejam os professores que estão ali com outras empresas, mas são pessoas que estão com a gente, né? Se estão com a gente, adorei. Então, foi muito bacana. Foi muito bacana. Gente, que legal. Uma ideia aí para as outras pessoas poderem implementar também, né? Pode copiar? Sim. Lógico, por que não? Coisa boa, não é? A gente Coisa precisa... boa, a gente precisa. Sabe... Pode falar. Sabe o que eu lembrei? Você estava falando disso, eu lembrei agora de um livro que eu li, também já faz um tempinho, sobre as 5 linguagens de apreciação no trabalho. Como que ele chama? Acho que é Paul White e o outro é Gary... Eu não lembro o nome dele. Gary Chapman, será? Alguma coisa assim, acho que é Gary Chapman. E aí eles falam dessas 5 linguagens da apreciação, porque não vou tratar todo mundo igual. Tem uma pessoa no time que ela gosta de ter tempo com você. Ela quer o seu tempo, ela quer estar com você. Isso é o reconhecimento dela. A outra pessoa, ela quer aquela palavra, né? De afirmação, de reconhecimento.
reconhecer na frente dos outros, mandar um e-mail de reconhecimento. Tem o outro que quer ganhar um gift card, quer ganhar um pouquinho mais de bônus, está mais interessado na parte financeira, né? Tem os atos de serviço e tem também, que agora eu nem sei se tem, né? Não sei como que é isso. Né? Tinha um que era o toque físico, Uhum. né? Que a pessoa gosta de ser abraçada. Aí eu falei, Como é que será fica, que né? Como é que fica quem tem essa linguagem, não? Exatamente, estou pensando nisso Difícil, agora. Tem que difícil, arranjar uma né? forma de adaptar para a pandemia, né? É verdade, é verdade. A gente sempre pensa assim, porque é difícil quando você pensa assim, vamos dar um presente para as pessoas. Mas se você dá um presente, você está fazendo você está elegendo algo que você acha que vai ser legal para a pessoa, não é? Eu E posso falar, Lígia, eu não quero gift card, eu quero o seu tempo. Fica comigo, vamos sair para comer juntas, de máscara, enfim. Sim. E de repente você fala, não, eu vou dar um gift card, eu não estou interessada. É verdade. Mas assim, quando você pensa em transformar aquilo que a pessoa valoriza numa ação, eu acho que isso faz muito mais sentido, né? Você tá, ok, tá dando dinheiro, mas é um dinheiro em troca de um sonho, né? Em troca de uma ação que a pessoa valoriza. E não simplesmente algo que você decidiu comprar. Né? Com o time a gente também faz isso. A gente procura descobrir o que a pessoa precisa, o que ela valoriza, o que ela tá afim, o que ela gosta, né? Porque a gente conhece o time que está mais próximo da gente administrativo, mas mesmo assim, às vezes você não sabe de alguma coisa em especial que está precisando, né? Então, Você tem que focar naquela pessoa. no momento como esse, você consegue direcionar melhor a sua ação e o que é o propósito, né? Que ele seja humano, que ele seja um carinho com a pessoa, né? Exatamente. Legal. Bom, você tem algum outro comentário que você queira fazer sobre liderança positiva ou sobre liderança humanizada? Olha, eu sei que o pessoal gosta quando a gente fala de curso, quando a gente fala de livro, né? Eu acho que a liderança positiva, a liderança humanizada não é só o líder. Eu acho que é todo mundo. Você pode ser o estagiário, mas que você tem essa liderança na forma como você trata os seus colegas. Eu acho que todo mundo pode pensar nisso. Não pensar, elas estão falando de liderança, então não é para mim. Todo mundo pode ser um líder. Você pode ser síndico no seu prédio, você pode ser um líder em diversos aspectos. De repente, num esporte que você quer praticar. De repente, no curso. Eu terminei agora um curso com o MIT sobre inovação e liderança. E assim, super, super diferente, porque tudo na plataforma online, mas com muita interação. Então, eu já percebi que tinha uma pessoa lá, eu acabei entrando depois, o curso começava em setembro, eles deixaram eu entrar em outubro e tive que correr para pegar algumas coisas que estavam atrasadas. Mas teve um líder que ele já foi lá, ele já fez um grupo no WhatsApp, e ele começou a fazer Zoom todo sábado, fora do escopo do curso, para conhecer as pessoas. E você via que ele se interessava em conhecer cada um, e cada um contar um pouquinho da sua história, da sua vida. Então, a gente fez muito esse acolhimento, né? De acolhimento para se conhecer. E nesse grupo que eu participei do MIT, claro, tinha muitas tarefas, a gente fez muita coisa de inovação, a gente aprendeu, né, bastante coisa diferente. Tinha que fazer vídeo, tinha leitura, tinha webinar. Eram umas 10 a 15 horas por semana de dedicação. Nossa. Só eu Bastante. não paro, né? Não paro um segundo. Mas foi muito interessante e o grupo terminou agora e o grupo ainda está junto. Mas eu pude perceber esses comportamentos nessas pessoas do grupo. Que essas pessoas são pessoas positivas, são pessoas gratas. Então a gente estava sempre conversando e alguém queria compartilhar e contribuir. Falar, olha, eu fiz esse exercício, talvez vocês tenham dificuldade com isso, foi isso que eu encontrei. E um grupo assim, para se ajudar. E pessoas de todos os lugares do mundo. E de áreas, não tinha ninguém de RH, acho que tinha uma pessoa de RH além de mim, que era um RH TI, mas o resto era de tecnologia. Tinha gente trabalhando em hospital, uma moça que trabalhou nos hospitais de Nova York, no meio da pandemia. Caramba, puxa vida. Ó, a Bia, que eu falei para você que foi sorteada, Bia, se você ainda estiver aí, conta pra gente onde é mesmo que você foi viajar, que você queria. Eu lembro que era no meio do mato, era um passeio super legal. Se você puder, escreve aí pra gente, que eu não lembrava mais o lugar. Tem um comentário da
Derusa, não, Derucci. Acho que é isso, não sei. Eduardo. É que tá invertido. Eduardo. É o Eduardo, é o Edu. Creio ser um belíssimo desafio formar um líder positivo, pois, primeiramente, ele tem de ser uma pessoa positiva. É, né? Tem que ter 60. É o que eu te falei. Eu já gostava de ler sobre liderança positiva, psicologia positiva, mesmo antes. E quando veio esse desafio na empresa, eles falaram que eles tinham que eleger os 50 champions. Imagina, 60 mil pessoas, quem que eles vão escolher? Então, tinham que ser essas pessoas que queriam fazer a diferença, queriam impactar realmente. Pessoa que gosta disso, que tem paixão. E não, vamos escolher e dar mais um trabalho para as pessoas que já estão sobrecarregadas. Então, acho que você tem que ter isso. Você tem que ter esse espírito, gostar, querer fazer e estar engajado. Ó, a Flávia está falando aqui da humildade, para a gente continuar aprendendo. O líder que não tem a humildade, ele não vai virar para o time, ele não vai ser vulnerável, ele não vai falar, gente, eu tô aqui para aprender com vocês. E aí fica uma situação um pouquinho complicada. Ó, o Lauro tá falando que ele que escreveu. Laura Eduarda que está invertido. Eu vi primeiro nome. Não, sim, eu super concordo, e essa questão de humildade também. Eu acho que já numa live eu até comentei sobre isso, essa coisa da vulnerabilidade, né? Como é que funciona isso nos Estados Unidos? Porque a gente sabe, né? A Brené Brown é a sumidade no tema vulnerabilidade, e ela é americana, dá muitas palestras, faz treinamento e tudo mais. E a gente sabe que aí nos Estados Unidos tem essa coisa assim bem competitiva. Como é que funciona? O que você sente aí na empresa onde você trabalha ou com as pessoas que você conhece? Tem Olha, mesmo essa questão de vulnerabilidade, de tentar se expor? eu acho que sim, tem. E eu entendo que com esse tema da diversidade e inclusão, que a gente está trabalhando muito forte, as pessoas se sentiram mais à vontade para expor o que está acontecendo. Então, de uma pessoa chegar num grupo seleto, num time seleto de 10 pessoas e falar, olha, tá acontecendo isso, isso, isso comigo, e os meus filhos me perguntam isso, porque eu sou negro, porque eu tenho que atravessar a rua, porque eu tenho que levantar a mão. Então, assim, a pessoa falou o que ela estava sentindo. E isso impactou a gente, porque imagina uma pessoa com a qual você trabalha, que você gosta muito, que você adora trabalhar, e você vê essa pessoa quase chorando. Nossa. Um executivo quase chorando e falando: os meus filhos estão com medo de ir para a escola. Sabe? É muito. Corta o coração, porque é uma pessoa que você é próxima, que você gosta, e você enxergar isso. Então, eu percebi, principalmente nesses momentos de pandemia, que as pessoas se permitiram ser mais vulneráveis. Eu acho que também pela liderança, porque quando você tem uma liderança que presta atenção nesses assuntos, todos, nas mães que têm filhos, nos militares, nas pessoas de diferentes nacionalidades, nas pessoas que são gays, que são lésbicas, quando você começa a olhar nas diferenças de idade, de geração, de raça, quando você vê que a liderança está interessada nessas pessoas e que ela sente por elas e que é uma coisa genuína, não é assim, todo mundo está fazendo, tem que fazer. Aí você fala, eu posso me expressar, eu posso ser quem eu quero ser. E eu, Li, tenho percebido muito isso aqui nos Estados Unidos. Ontem eu conversei com um rapaz que ele tem um podcast e ele até comentou comigo que ele já tem 60 pessoas na lista para serem entrevistadas no podcast, que é sobre adversidades, né? Como que você supera, ele fala muito de superação. E ele ficou órfão quando ele era muito jovem. Então ele começou a dar palestras, ele é um speaker, eu queria conhecer ele, ele queria me conhecer, e ele falou para mim, você é de RH, de repente você também pode me apresentar para outras pessoas. E ele foca muito essa questão, e ele assim, tá ganhando dinheiro com isso, porque ele vai nas empresas, ele fala como que ele superou. Então isso tem sido muito bem visto nesse momento, das pessoas contarem as suas histórias, mostrarem as suas dificuldades e falarem, tudo bem, hoje eu tenho sucesso, hoje eu sou um palestrante, hoje eu tenho essa carreira, ou, olha, eu sou uma mulher, eu sou latina, ou eu sou negro e hoje eu estou num cargo de destaque. As pessoas têm esse orgulho, mas elas querem também contar como que elas chegaram lá, o que elas passaram, por quê? Porque elas têm essa parte da liderança humanizada que elas querem tocar outras pessoas e falar, se eu conseguir,
você também consegue. Não desista. Não desista dos seus sonhos. Então, a gente vê muito isso. Claro, o americano ele é muito focado no resultado, ele é muito objetivo, mas ele também, pelo menos as pessoas com as quais eu trabalhei, seja na empresa ou seja fornecedores, eu conheço bastante gente também que, né, que dá palestra, que faz outras coisas, são pessoas que realmente querem ajudar e querem ter essa colaboração mútua. Uhum. Eu queria te fazer uma pergunta assim também de curiosidade, tem a ver um pouco com o tema, mas mais assim de adaptação tua, né? Como é que foi a sua adaptação à cultura americana, tá numa empresa? Que tipo de desafio você viveu, né? Porque a gente sabe que também tem muita gente que acaba sendo expatriado, ou tem o sonho de morar fora, de trabalhar fora. Que tipo de desafio você enfrentou quando você se mudou para aí? Eu acho que é uma pergunta ótima. Eu não vou falar que não teve desafio, porque sempre tem. Então, para mim, Uhum, era assim: tudo bem, a mesma empresa, mas chefe nova. Eu estava mudando de área, porque eu sempre liderei a área de desenvolvimento, de talent management, talent acquisition uhum, e comunicação nas outras empresas. E aí eu vim para uma área mais focada no negócio, como business partner, né, uma diretoria global uhum. aqui nos Estados Unidos. E eu pensava muito assim, que eu tenho que ser muito séria, que as coisas são sérias, que eu estou num escritório corporativo, porque você chega assim, né? E aí você começa a perceber que tem uma abertura das pessoas, claro, você vai aos poucos, conhecendo. E o americano, sempre quando ele se apresenta, ele já começa falando: olha, o meu nome é Johnny, eu sou um profissional com X anos de experiência, sou casado e sou o pai da. E aí ele Ah, é? fala da família dele. Sim. Ah, que interessante. Sempre, quando eu fui, eu tinha que arranjar um contador para me ajudar aqui com o imposto de renda. Então, eu conversei, no primeiro ano, teve a KPMG, que ajudou pela Laureate, e aí depois eu fui procurar alguém, que aí era para eu encontrar alguém para ser uma pessoa Sim. que vai me ajudar todos os Uhum. demais anos. Então, eu entrevistei umas 6 pessoas para decidir com quem eu queria trabalhar. Porque essa questão dos impostos não é que nem no Brasil, que eu entrava lá no sistema e era super simples. Era uma coisa, né? Você vai no sistema, faz, manda para a Receita. E aí eu conversei com vários deles e eles sempre falavam: olha, eu tenho não sei quantos anos de experiência, trabalhei para essa e essa empresa, tenho tais e tais clientes, super profissional. E ele falava alguma coisa da família dele, ou Que que ele tem um interessante. hobby, que ele gosta de viajar. Então as pessoas aqui, elas são sim muito focadas no resultado. As Uhum, reuniões elas são mais objetivas. Você já vai com o que você quer, qual o resultado que você quer atingir quando sair da reunião. Mas uhum, as pessoas, elas sempre fazem um ou outro comentário da família. Algumas mais, outras menos, mas uhum. elas gostam de ter esse contato. Não é assim caloroso como a gente que abraça todo mundo, que beija todo mundo. Na América Latina é um pouquinho mais fechado nesse sentido, mas as pessoas sim, elas querem saber quem você é. E quando eu cheguei, eu pensava, não, eu tenho que falar tudo que eu trabalhei, onde que eu trabalhei, porque eu pareço mais nova. As pessoas olhavam e achavam que eu era bem mais nova. Eu falava, não, mas eu já tenho tantos anos de experiência. Então você começa a perceber que sim, tem essa parte humana. Não é porque eu estou no corporativo, que eu estou no global, onde eu estou trabalhando com todos os C-levels, que eu tenho que ser tão séria. E eu fui sempre uma pessoa um pouquinho mais séria para entender o ambiente. Então, isso eu comecei a perceber que sim, a gente pode ter pessoas que a gente tem um relacionamento um pouco mais próximo e a gente vai continuar sendo profissional. Então, isso foi uma coisa que eu percebi muito. E aí, pensando assim, mais pessoal, eu acho que você chegar, você tem que arrumar um lugar para morar, e a internet, e o seu cartão de crédito não funciona, você não tem crédito. Então, assim, tudo aquilo acontecendo com você, ao mesmo tempo que você quer se dedicar, você quer trabalhar, você tem que. Ai, vem um rapaz entregar o sofá. Ai, agora deu um problema, vai arrumar lá na minha casa, eu tenho que estar em casa. Não era que nem agora que você está em casa, pode É, fazer qualquer serviço, né? E uma coisa que eu achei muito diferente é que o americano não tem o horário do almoço, marca reunião do meio-dia a 1 ou do sério? meio-dia às 2, e eu queria sair para almoçar. Então, eu cheguei aqui, eu sempre arranjava alguém para almoçar comigo uma vez por semana. E as pessoas levavam comida. Então, eu comecei também, depois, a levar a minha comida. E eu saía uma vez por semana para almoçar com algum colega, para estar com um colega, para conhecer melhor. Mas demorou um pouquinho,
Porque no Brasil a gente saía sempre, tinha um horário do Sim. almoço, tinha um vale-refeição, você, né, se conectava. Então foi uma coisa que eu achei um pouco diferente, mas você vê que eles são muito eficientes, porque eles pulam o horário do almoço, mas assim, 6, 6:30, eles já tinham terminado o que eles tinham que terminar para o dia. Muito produtivos, muito eficientes. Entendi. É bem diferente daqui do Brasil, né? É bem diferente. Você acha que aquilo que você tinha de expectativa, por exemplo, em relação ao idioma, também foi ok? Porque eu sei que você já falava inglês, tudo. Como é que foi com relação à língua? Porque a gente sabe que tem níveis de comunicação, né? Então, quando você aprende um idioma estrangeiro, às vezes você conhece uma determinada palavra para um determinado contexto, que pode ser muito formal ou informal demais, né? Eu acho que o É, mais você... difícil são os cardápios dos restaurantes. Ah, é? Porque às vezes tem um peixe diferente, tem um legume diferente, porque no trabalho é tranquilo. Você vai aprendendo, você vai falando. Já trabalhava muito com times globais, na Lindy também, né? Viajava pela região e trabalhava com os times globais também, bastante. Da Alemanha, da Inglaterra, de vários países. E aí, aqui, tudo bem no trabalho, mas você chegar num restaurante é muito diferente. Porque às vezes tem pratos que são diferentes, não é aquela coisa que você está acostumada. E assim também quando você está construindo a casa, né? Que tem algumas coisas bem específicas. Não são aquelas palavras, o sofá. Então são coisas bem específicas, que às vezes nem em português você vai saber, né? A Verdade. ferramenta que vai ajudar para você arrumar a sua casa. Então, acho que são algumas coisas nesse sentido. E aí, quando a gente traz gente de fora, eu usei isso muito para minha experiência também. Porque a gente trabalha com os vistos, a gente trabalha com os advogados. Então, eu usava muito isso quando vinha uma pessoa para falar: olha, você vem para cá. Essa foi a minha experiência, foram os lugares. E aí, claro que ele vai falar: ah, é a minha mulher quer encontrar uma academia, eu tenho crianças, onde é o melhor lugar para os filhos. E você vivendo essa experiência, você como um RH, como um business partner, você consegue ajudar aquele líder que você está trazendo da Espanha, que você está trazendo do México, do Brasil, de vários lugares diferentes, porque você teve essa experiência e você tem contato com essas pessoas. Eu tenho muito contato com pessoas de diversos países aqui, então você acaba entendendo um pouco mais essas culturas e aí você consegue humanizar mais essa liderança, porque são culturas diferentes que umas entendem as outras. Os times têm pessoas, mesmo se você falar é um time mais focado nos Estados Unidos, tem muita gente diferente de muito lugar, de muita cultura, que traz muitas ideias diferentes e muitas vivências e experiências. E eu acho que isso sempre agrega, né? Eu sempre fui uma pessoa muito Sim. curiosa. Então, assim, eu tô sempre aprendendo, todo mundo. Mas se tá indo no inverno, em janeiro, você vai se mudar para Baltimore, mas vai estar frio. Gente, eu tô muito feliz, é uma super oportunidade. Eu sempre enxerguei o copo meio cheio, que a gente fala na liderança positiva, né? É uma oportunidade, eu vou aprender. Claro, a gente sofre, a gente fica mais forte, a gente fica mais resiliente. E isso vai construindo a gente como líder e como pessoa. Não dá para separar. O que você vive na sua vida, você leva para o seu trabalho também. Muito legal. E com relação às mulheres, o papel das mulheres, como é que você vê aí nos Estados Unidos? Eu não sei se você tem contato com outras empresas. Aqui tem se levantado essa bandeira, né? Tem o Mulheres do Brasil, o Rede Mulheres Empreendedoras. Muitas mulheres têm olhado mais com carinho e tentado ajudar outras mulheres, né? A sororidade aí para você ter um cargo de liderança, para você conseguir ter equidade de salários e tudo mais. Aí tá rolando isso também ou não? Então, tem algumas coisas. Eu não estou participando de algum grupo assim específico aqui, porque eu estou participando da mentoria colaborativa aí no Brasil. Então, assim, eu ainda tenho alguns laços ainda com o Fala um Brasil. pouco sobre a mentoria. O que é a mentoria É, colaborativa? a mentoria colaborativa, a gente faz um trabalho voluntário e a gente ajuda mulheres. Então, a gente está na a quarta rodada agora de mentorias. A gente já tem 250 mentores
para a Uau! gente poder mentorar. É um projeto da Edna, é um projeto super, assim, super bonito, né? Que a gente quer realmente ajudar mulheres. Então, você tem lives nas quais as pessoas participam, as pessoas se inscrevem, ele é bem organizado, e aí abre as inscrições, assim, 10 horas da manhã, sabe? Já tá todo mundo lá para se inscrever. E aí, eu, como mentora, para mim, é uma coisa que me dá satisfação de eu poder fazer um trabalho que é voluntário e eu poder ajudar alguma outra mulher e falar, olha, essa mulher, eu vou poder ajudá-la na carreira dela, eu vou poder ver ela ter sucesso, vou poder ver ela crescer. E é um grupo de pessoas que tem esse espírito de realmente ajudar, de realmente poder estar com outras mulheres e ver as mulheres crescerem. Porque a gente tem que se ajudar, as mulheres têm que se ajudar. Né? Uhum. Aqui a gente já teve um grupo, assim, que era só um grupo de discussão de mulheres, que a gente levava temas, falava. Tem empresas assim que estão super adiantadas nesse tema, né? A Schneider Electric, por exemplo, eles fazem pesquisa de equidade salarial. Eu tenho uma amiga que ela é a líder de diversidade. E é assim, eles fazem programas desde 2000 e acho que 2006, Nossa, faz tempo, hein? Bastante um tempo. bom, um bom tempo, assim, quando diversidade não era assim um assunto da Tema, moda, né? É, o tema da moda ainda. sim, sim. Puxa, que bacana. Como é que chama mesmo? Mentoria? Mentoria colaborativa, nós por elas. Mentoria colaborativa Nós por Elas. Aí, para quem se interessar, tem perfil no Instagram? Como que é? Um site? Então, a gente tem os grupos, ele é por indicação. E tá Ah, para quem se interessar para se inscrever, deixa eu até olhar aqui, que eu não sei, IGV. A gente pode depois até colocar o é, site, quando as pessoas. Eu posso te passar tá e bom. você deixa Ótimo. no Instagram para as pessoas Legal. poderem se inscrever. É, acho bacana, Quem né? está precisando, né, de um mentor, está Sim, precisando de alguém, eu acho que é bacana. maravilha. Porque a gente está nos grupos aí do WhatsApp com os outros mentores. Uhum. E aí são Muito bom. mentores que foram indicados, pessoas que se conhecem, tem todo um matching que eles fazem, que você coloca o que você tem de experiência como mentor. Ah, eu tenho experiência com carreira, com empreendedorismo, com profissionalismo. E aí eles fazem um match com a mentorada. O que ela está buscando? Ah, ela quer ser empreendedora. Ela está buscando um passo a mais na carreira, para eles fazerem esse matching e aí divulgarem quem vai ser o Sim, sim. mentor, quem vai ser a mentorada. Não vou falar muito, porque eu quero que as pessoas olhem, né, e descubram um pouquinho mais. Mas eu Mara- vou te passar a informação do site, Sim. tudo certinho. É, a gente tem que passar esse site, então, o livro que você mencionou, né? Ah, e tem uma. Eu sei que a gente tem mais 5 minutinhos. Tem um Isso. curso. Tem um Hum, curso que eu fiz também de Yale. hum. Esse o pessoal vai gostar, porque ele é gratuito. Ah, tá. Qual? Ele, ele tá no Coursera. Ele se Ah, chama The sim. Science of Wellbeing, né? A ciência do bem-estar. E ele fala, assim, dos seus desafios para aumentar a felicidade e construir hábitos mais produtivos. Então, a professora Laurie Santos é a professora. São 16 horas, mais ou menos, de curso. 10 semanas, porque você tem algumas atividades para fazer. Mas ele vai falar da gratidão, ele vai falar da importância das conexões sociais, ele vai falar um pouquinho do savoring, né? Que é você curtir, você aproveitar o momento, saborear a vida. Porque são Uhum. coisas que, se você pensar, você vai realmente ser uma pessoa melhor, ser uma profissional melhor, uma mãe melhor. Então, ele vai te ajudar e vai ajudar as outras pessoas. Fala do exercício físico. Então, ele fala de várias coisas que ajudam muito. Então, eu consigo conectar isso com os resultados. Muito legal. Olha, tem uma mensagem do Luiz para Do você. Luiz. Ah, que legal ver o Luiz aqui. É, Marcela, parabéns pelo trabalho voluntário. É o Luiz que faz muito trabalho voluntário. Ele é É? campeão nisso, ele é muito bom. Legal. Bom, Marcela, eu vou deixar aí você com umas palavras finais, depois eu também fecho. Não sei o que você quer comentar, se você quer fazer uma amarração de tudo que a gente conversou. A gente falou um pouco da liderança humanizada, depois falou um pouquinho da sua experiência, mas se você quiser fechar o assunto. Eu acho que, assim, é interessante também, as pessoas podem até falar, nossa, mas eu estava esperando só escutar da liderança humanizada e daqui a pouco a gente está escutando um pouco do processo dela, de expatriação, e escutando outras coisas. Eu acho que, no fundo, tudo se conecta. É o que eu falei, né? A gente tem a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional, mas elas estão juntas, porque eu sou uma pessoa. Se eu sou uma pessoa boa por essência,
eu faço trabalho voluntário, eu gosto de escutar minha família, eu gosto de ajudar os outros. Eu vou ser uma pessoa boa no meu trabalho também. Claro, a gente tem que focar em resultado, a gente tem que entregar, a gente tem que sempre se melhorar, buscar ser uma versão melhor da gente mesmo, que você nunca termina, você está sempre buscando, buscando, buscando. Mas eu acho que tem essa conexão. Você falar, por exemplo, o que vocês fizeram para os professores, você está olhando a essência dele, qual que é o sonho, o que que ele quer e como que eu ajudo. Se a gente trouxer essa mentalidade para a empresa de como que eu ajudo essa pessoa, como que eu ajudo esse profissional, reconhecer. Não é o chefe bonzinho. O chefe bonzinho não ajuda, ele não dá feedback. Mas é o chefe que sabe reconhecer, que sabe ajudar. E ele vai dar um feedback se ele precisar para a pessoa, olha, isso poderia melhorar. Por quê? Porque ele quer ver essa pessoa brilhar, ele quer ver essa pessoa ter sucesso. Então, às vezes, é aquela colher amarga que você vai tomar, mas que vai te ajudar a ser uma pessoa melhor. Então, eu acho que teve uma conexão, foi um bate-papo nosso bem informal. Eu fui lembrando de alguns livros, a gente foi lembrando de algumas coisas que tinham conexão com o momento. Espero que o pessoal tenha gostado também, tenha aproveitado. E eu quero te agradecer por ter lembrado de mim, ter me chamado para essa live. Eu sempre te admirei, sempre gostei muito da nossa amizade, dos nossos contatos. Agora os nossos cafés, eles só ficam virtuais. Pois é, né? Fazer o quê, né? Eu que quero te agradecer aí a oportunidade de te ouvir, né? Saber um pouco da tua experiência, da tua experiência com liderança positiva e liderança humanizada num outro país, num outro contexto. E acho que a gente pôde percorrer por esses temas, e é uma verdade o que você falou, porque se você se você é expatriado, ou se você decide trabalhar num outro país, morar num outro país, né, trabalhando, a gente sabe que tem um grande desafio. E se você tem um líder que está olhando para você como ser humano, né, que obviamente vai te cobrar, como você falou, vai te dar feedback, vai ser assertivo contigo, mas ele está olhando para você e está vendo a pessoa, não só os resultados que você traz, né? Então, eu te agradeço imensamente, gratidão, gratidão por esse papo gostoso, né? Por a gente poder ter falado aí sobre esse tema que é bem desafiador, né? Ser líder não é algo que você nem sempre um ótimo profissional se transforma num líder excelente. A gente sabe que isso tem uma preparação, né? E agradecer. O Luiz está falando excelente tema. Agradecer o Luiz, a Mari, que é uma das minhas melhores amigas, a Flávia também, super amiga querida, o Lauro, que veio nos prestigiar, Ricardo, tanta gente querida. Então, eu quero agradecer a todos. A gente vai deixar essa live gravada no IGTV e também no canal do YouTube da Companhia de Idiomas. E quem quiser seguir a Companhia de Idiomas, o nosso perfil, obviamente, é o @Companhia de Idiomas, mas a gente tem um site. E uma das nossas vertentes é trabalhar com a Verbify, que tem treinamentos para empreendedores. Mas aí a gente foca, em escolas de idiomas. Então, entraram algumas escolas aqui, que são parceiras nossas. A gente trabalha bastante com alguns temas que não tem nada a ver com o idioma. Então, a minha sócia deu recentemente um curso sobre planejamento estratégico, já demos marketing. E liderança Vocês estão sempre inovando, né? Sempre inovando. A gente começou isso na pandemia, né? Surgiu essa oportunidade de também colaborar com as outras escolas e formar aí um grupo, uma associação, uma escola, né? Um grupo de escolas associadas, não é uma associação oficialmente, mas a gente começou a trabalhar com esses outros temas. E liderança, né? Eu acho que é um tema que sempre vai ser desafiador, porque tem liderança do seu time e tem a liderança do time docente, de professores, que muitas vezes está distante, que é o teu caso também, né? Que você faz a liderança à distância, né? E a liderança de si mesmo, né? Opa! Essa então. Má, gratidão, muito obrigada. Obrigada a todos que participaram e até mais. Um beijo. Um beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.